O Método Silva para Controle Mental. É um livro de José Silva. Essa edição que eu tenho aqui é uma edição bem antiga. Ela é de 1977. O livro trata do Silva Mind Control, onde ele comenta sobre a importância do biofeedback, a biorretroalimentação, ou seja, a importância de se nutrir o psique com informações úteis que produzirão resultados. José Silva não era brasileiro, mas sim americano. Ele nasceu em Laredo, no Texas, e o livro conta um pouco de sua história. Ele vem de uma família muito pobre, ele perdeu o pai ainda muito novo e começou a trabalhar vendendo jornais, engraxando sapatos e fazendo todo tipo de biscates, até que ele estava numa barbearia, quando ele viu ali, entre alguns materiais disponíveis para leitura, um curso de rádio, e ele então pediu ao barbeiro aquele material, e o barbeiro fez um acordo com ele. Ele poderia fazer o curso, mas o certificado, o diploma deveria ser emitido em nome do barbeiro, e ele concluiu aquele curso, só que o barbeiro ficou com o certificado pendurado na parede, e ele então aprendeu realmente a consertar rádios. A partir dali, ele monta uma oficina, ele cresce na região, e ele então pôde pagar inclusive o estudo dos seus irmãos. Esse método criado por ele, na verdade, surge quando ele conversa com um psiquiatra e ele começa a fazer várias perguntas. Você faz pipi na cama? E ele, já adulto, foi ficando irritado com aquelas perguntas como: você gosta de mulher? Ele já sendo pai de 3 filhos. Aí ele chegou em casa, então começou a pensar na profundidade daquelas perguntas imbecis. Foi nesse momento desconcertante que fez José se lançar a uma odisseia de pesquisas científicas, que o levou a tornar-se, sem diplomas ou certificados, um dos pesquisadores mais criativos de sua época. Através de seus escritos, Freud, Jung e Adler foram seus primeiros professores. As perguntas imbecis adquiriram significado profundo, e logo ele estava pronto para fazer uma pergunta sua. Seria possível empregar técnicas para melhorar a capacidade de aprender de uma pessoa, ou seja, melhorar o seu QI? Naquele tempo acreditava-se que o QI fosse algo com que a pessoa nascia, mas José não tinha tanta certeza disso. Uma outra coisa que também o motivou a mergulhar nessa pesquisa profunda e a partir daí desenvolver o seu método foram as notas baixas, os boletins dos seus filhos. O levaram de volta àquela pergunta inicial: será que a capacidade de aprender pode ser melhorada através de algum tipo de treinamento mental? José sabia que a mente gera eletricidade. Ele tinha lido sobre os experimentos que no início do século revelaram o ritmo alfa. E sabia, através de seu trabalho com eletrônica, que o circuito ideal é o de menor resistência ou impedância, porque faz maior uso da sua energia elétrica. Será que o cérebro também trabalharia mais efetivamente se sua impedância fosse reduzida? E será que sua impedância poderia ser reduzida? Então, a partir daí, ele começa a aplicar técnicas de hipnose nos seus próprios filhos e passa a perceber, então, que o cérebro tinha mais energia quando estava menos ativo. Nas frequências mais baixas, o cérebro recebia e registrava mais informações. O problema crucial encontrado por ele era manter a mente alerta nessas frequências que estão mais associadas ao sonhar
acordado e ao sono do que à atividade prática. Ele passa a perceber então que ter a cabeça cheia de fatos decorados não é suficiente. É importante que haja compreensão e também discernimento. Esse seu método, né, de uma forma bastante resumida, já que é um livro bem longo, existem princípios de meditação. Segundo ele, nosso cérebro é como um macaco bêbado que fica pulando de galho em galho. Daí a importância da meditação, não aquela meditação passiva, mas aquela meditação ativa, onde procura-se reviver sentimentos agradáveis, prática de visualização, técnicas de memorização, sono criativo, princípios de neurolinguística. A palavra tem poder e, acima de tudo, o foco. Segundo Silva, a mente deve pensar numa coisa de cada vez, porque demanda uma energia grande. Quando pensamos em várias coisas ao mesmo tempo e não chegamos a lugar nenhum, não alcançamos nada. É um livro bem interessante, eu recomendo, se você puder ler, O Método Silva de Controle Mental.